Você já percebeu que parece que nunca é o suficiente? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Sejam muito bem-vindos à Casa das Veredas. Convido você a tomar um café ou pegar uma xícara de chá, como ficar melhor para você. E lembrar-se da promessa que Jesus diz, que onde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali Ele estará. Que este momento nós possamos desfrutar da presença do Senhor, aprender dele para que as nossas vidas possam seguir o seu ensinamento, a sua direção. As nossas vidas parecem estar cada vez mais corrida, a nossa agenda cada vez mais cheia. Estamos sempre terminando uma tarefa e quando vemos já tem outra nos esperando. Quando nós alcançamos um objetivo, logo aparece outro. Dependendo do seu trabalho, quando você termina uma produção, entrega um resultado, logo vem um próximo desafio. Eu sou consultora de vendas e lido com metas diariamente. São várias métricas, não é só o resultado final, são várias métricas. E ao terminar a meta do dia, logo vem a meta do dia seguinte. Quando eu termino e entrego a meta de um mês, logo vem a meta do mês seguinte. Estamos em constante trabalho, tentando produzir o tempo todo. E sempre um resultado que supere o anterior. E quando nós tiramos um tempo de descanso, ainda somos tentados a sentir culpado por aquele descanso. Mas talvez não seja o problema a nossa agenda, a nossa rotina. Talvez o problema esteja na nossa fonte. Talvez estejamos tentando produzir tudo pela força do nosso braço, mas estejamos desconectados da fonte. E aí eu quero trazer aqui João 15 para que a gente possa caminhar por ele e aprender de Jesus a respeito do que ele deseja para as nossas vidas. Em João 15:1, a partir do versículo 1, eu quero ler até o 8. Diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os frutos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam ao fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto e assim mostrarão que são meus discípulos. Vamos perceber o que o texto nos diz. Jesus diz: Eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor e vocês devem permanecer em mim. Quando vocês permanecerem em mim, eu permanecerei em vocês. E assim como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerem em mim. Vamos entender que Jesus diz assim, ele não diz, esforce-se para dar frutos, mas ele diz, permaneçam. O fruto não é o ponto de partida, ele é a consequência da obediência. Permanecer não é uma atividade, permanecer é a posição do coração. Também perceba que Jesus não está dizendo fujam do mundo, fujam das suas atividades, fujam da realidade, nada disso. Em João 17, ele ora ao Pai dizendo assim, não peço que os tires do mundo. Então permanecer
não significa abandonar o trabalho, os sonhos, as rotinas, a necessidade que a sua família tem de que você faça o que precisa ser feito. Não é tirar você dos estudos. Então, eu tô fazendo faculdade. Não é para você sair da sua rotina, não é para sair do mundo. Mas significa viver tudo isso conectado à fonte. O problema nunca foi trabalhar muito. O problema é viver longe da videira. Deixar que o mundo determine o ritmo da alma. O mundo diz: corra, compare-se, prove o seu valor, concorra, né? Não é isso. É uma disputa que não tem fim. Isso cansa. Mas Jesus diz: permaneça. E aqui eu preciso deixar uma coisa bem clara, porque às vezes a gente facilmente entende errado. Isso não significa diminuir o ritmo, mas sobre mudar a fonte, sobre mudar a motivação e sobre mudar realmente da onde você tira as forças. Vai ter dia que você vai trabalhar 12 horas seguidas e mesmo assim vai permanecer. E vai ter dias que você pode estar totalmente livre, com tempo sobrando, que é raro, mas tem esses dias. E mesmo assim você vai passar o seu dia totalmente desconectado da presença de Deus. Então o problema aqui nunca foi a agenda, mas sempre foi a conexão. O fruto, ele não é produzido, ele nasce. E essa é a parte mais libertadora do texto. O ramo, ele não fica preocupado com aquilo que ele vai fabricar. Não. Ele apenas permanece. E quando existe vida, o fruto, ele nasce. Ele vai aparecer. Pode ser lento, pode demorar um pouco, mas ele nasce, porque a vida, você recebe, o ramo recebe da seiva. Então, talvez esse ritmo de vida, ele nos deixa preocupado com o resultado, com as consequências, com o fruto. Então, é o nosso casamento, é a vida dos nossos filhos, é o nosso trabalho, é a vida espiritual, é o crescimento pessoal. Então, sempre estamos pensando no nosso futuro. Mas, talvez aqui Deus esteja nos fazendo uma pergunta que nós precisamos responder para nós mesmos, para o Senhor. Você está permanecendo? Porque quem permanece atravessa o inverno e nunca deixa de receber a vida. E aqui eu quero abrir algo do meu coração para vocês. Eu também tenho sonho, tenho objetivos, tenho as minhas responsabilidades, tenho os meus projetos. E Veredas é um projeto que nasceu de uma direção de Deus. Então eu tinha as minhas perguntas, as minhas ansiedades sendo colocadas diante de Deus. E Deus me deu a direção do Veredas. E qual é a minha tentação? A tentação é de achar que posso produzir resultados ou produzir frutos dentro desse contexto pelos meus esforços. Se eu gravar mais vídeos, se eu dedicar mais horas de aprendizado, de como trabalhar com o YouTube, de como trabalhar com as redes sociais. Tem tantas coisas novas que eu preciso aprender. Aliás, tudo para mim aqui é novo. E a tentação sempre é buscar os resultados. Mas Deus, ele tem tratado o meu coração. Mostrado para mim que eu preciso estar ligada primeiramente a essa fonte. Que a minha comunhão com ele não pode ser substituída pelo trabalho. Que a minha comunhão com ele não pode ser metrificada
pelos resultados externos. Então ele também trata o meu coração. Aprender a depender de Deus. Por exemplo, eu não posso dizer que não sou bem-sucedida na minha carreira, mas eu entendo que pela força do meu braço eu jamais conseguiria alcançar os resultados que eu venho alcançando, porque é permanecer nele. Esse é o segredo em tudo que a gente faz, é ter comunhão com ele, é ter a direção dele, porque ninguém tem a resposta certa para todas as questões das nossas vidas. Ninguém tem a direção certa senão ele. Então, um grande desafio é realmente permanecer na presença dele. Confiar nele mesmo quando os resultados são ruins. Confiar nele e descansar nele mesmo quando a rotina está pesada. Permanecer na prática. O que seria isso? Permanecer na prática. Primeiro a gente precisa entender que permanecer não é um sentimento, mas é uma prática de vida. Como eu disse há pouco, é um posicionamento do coração. Então, como eu devo permanecer? Sabendo que fora dele não há vida, fora dele não há resultado. E também, mesmo estando nele, seremos podados em algum momento. E a poda dói. Mas ele nos limpa para que possamos produzir mais frutos. Porque a produção de fruto não deixa de glorificar a Deus. Porque ao produzir fruto, nós nos revelamos como discípulos de Jesus. Então, como permanecer nele na prática? Aqui eu separei 3 situações simples. Primeiro, como permanecer nele? Nós podemos começar nosso dia entregando o nosso coração a Deus. Não importa se você consegue tirar só 5 minutos, ou se você consegue acordar um pouco mais cedo e tirar um tempo mais longo com Deus na sua presença. Isso muda tudo. Então, começar o nosso dia entregando-o ao Senhor e pedindo a Deus a direção. Às vezes, é só um versículo que você consegue ler. Mas esse único versículo vai sustentar o seu dia, vai direcionar as suas decisões. Então, quando eu tomo uma decisão ou quando eu preciso tomar uma decisão, eu vou para a palavra de Deus e vou me lembrar qual o versículo que ele falou comigo de manhã. O que aquele versículo me direciona nas decisões que eu tenho que tomar. Segundo, voltar para ele quando a ansiedade domina, ao longo do dia, não só no horário marcado. Eu, por exemplo, e aí eu vou trazer a aplicação no exemplo do meu dia. Eu trabalho com vendas, então o tempo todo eu preciso de sabedoria para falar com um cliente, porque é o que eu falo, eu posso fazer o meu melhor trabalho, mas se Deus não trouxer o resultado, eu mesmo não posso fazer. Eu posso usar todas as minhas habilidades, eu posso fazer o melhor para o meu cliente, mas se o meu cliente não fechar com o cliente dele, porque não depende de mim, eu posso me esforçar, mas o resultado final não depende de mim, o fruto não depende de mim. Se Deus não trouxer para mim o resultado, eu mesma não posso fazer, eu tenho essa consciência. Então, às vezes a ansiedade, o medo, ele vem. Eu tenho muitos anos de experiência com vendas, por exemplo. Mas eu entendo que por melhor que eu possa fazer o meu trabalho, e eu sei que existem consultores muito melhor do que eu, e existem consultores que estão aprendendo, mas por melhor que eu possa fazer, não depende de mim. E às vezes não depender de mim gera uma ansiedade. Às vezes depender de nós gera ansiedade, mas depender de Deus também pode gerar ansiedade. Então o meu trabalho é: Senhor, eu descanso em Ti. Senhor, eu confio em Ti. Senhor, eu estou agarrada na videira e é o Senhor que me sustenta. É o Senhor que me alimenta. É o Senhor que sabe das minhas necessidades. É o Senhor que sabe onde eu tenho que ser podada. É o Senhor que sabe onde vai dar mais fruto. Então é voltar-nos ao Senhor durante o nosso dia.
Isso enquanto eu estou dirigindo, enquanto eu estou conversando com alguém, em pensamento eu posso estar orando, eu posso estar entregando essa ansiedade para Ele. E terceiro, reconhecer sua presença nas pequenas coisas. Eu amo dirigir, então quando eu preciso fazer um trabalho externo, para mim, pegar a estrada é uma terapia. Quando eu estou ali sozinha com Deus, é um momento de eu estar conversando com Ele e não distraída com outras coisas. Quando eu estou lavando a louça, é um momento que eu posso estar conectada ao Senhor. Eu não preciso me desconectar do Senhor porque eu não estou na igreja. Pelo contrário, quando Jesus nos chama para permanecer, não quer dizer que nós devemos estar na religiosidade ou que devemos estar na igreja 24 horas por dia, mas nos conectar espiritualmente com o Senhor. O Senhor nos convida a ter uma vida de permanência. Os frutos não devem ser nossa preocupação. Os frutos é consequência do produzir de Deus, que vai glorificar o seu nome. Então, quando a gente entende que uma boa criação dos nossos filhos não depende só de nós, nós temos coisas para serem feitas, que são de nossas responsabilidades. Lembre-se, Jesus não nos falou para sairmos do mundo, mas devemos permanecer. E permanecendo é que daremos o fruto, porque este fruto vai glorificar o nome do Senhor. Então, neste momento, eu quero te convidar a imaginar uma cena. Um ramo ligado à videira. Ele não faz esforço para receber da seiva. Ele simplesmente permanece. Toda a vida que precisa vem da seiva. Vem e chega até o ramo. Então, precisamos entender que o problema nunca foi a agenda. O problema sempre foi a conexão. E hoje, eu quero te fazer o convite de permanecer. Que Jesus nos ajude a permanecer na sua presença, conectado a Ele, recebendo da vida dEle, recebendo da sua sabedoria para as decisões das nossas vidas. Talvez o nosso agricultor, que é o nosso pai, ele venha e fala assim, olha, essa folhinha está em excesso, eu vou tirar ela, eu vou podar esse galho, eu vou fazer isso, aquilo, para que possa dar mais frutos. Talvez sim, o Senhor venha nos dizer e falar assim, olha, esse excesso de atividade está fazendo você não receber o que precisa. Talvez o excesso de atividade, sim, pode ser que Deus fale assim, olha, aqui você não precisa fazer. Aqui não depende de você. Aqui você pode parar, porque você vai ter mais da minha seiva. Se você tirar esse excesso da sua vida, então eu vou cortar isso de você. E a direção que o Espírito Santo vai nos dando é essa muitas vezes. Então tira esse excesso para que você possa permanecer mais tempo na minha presença. E assim você vai ser mais alimentado. E quando você é podado, quando você é limpo, quando você é alimentado, então você dá mais frutos. E quando você frutifica, o meu nome é glorificado. Que permaneçamos na presença do Senhor e que sejamos limpos pela tua palavra. Esse é o meu convite a você. E eu gostaria de orar por você e por mim também. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos diante da tua presença e que o Senhor nos dê da tua sabedoria para mim, para os nossos irmãos que vão ver esse vídeo depois. Senhor, que o Senhor nos ajude a permanecer em ti e que ao olhar para nós, o Senhor veja a tua palavra em nós e nós em ti. Que o nosso Deus possa olhar e ver a tua presença nas nossas vidas. Que quando o Senhor olhar para nós e procurar em nós um fruto, que possamos ter fruto para entregar ao Senhor. E que esse fruto seja agradável aos seus olhos, que alegre o seu coração. E que quando Ele pegar esse fruto produzido em nós,
possa ser também agradável ao seu paladar. Que, Senhor, as nossas vidas venham produzir segundo o teu querer, segundo a tua vontade. E se há em nós excesso de folhas, de atividades, de pensamentos, se há excesso, Senhor, tira, limpa, para que possamos produzir ainda mais. Que nunca estejamos desconectados da fonte. Que venhamos entender de uma vez por todas que o fruto é simplesmente a consequência da permanência. E que o Senhor ajude cada um de nós a permanecer, para a honra e glória do teu santo e maravilhoso nome. Amém. Que Deus possa abençoar os teus dias, que os teus dias possam ser cheios da vida de Jesus e que os frutos possam glorificar o nome de Jesus. Obrigado por ter ficado comigo até aqui e que possamos nos encontrar na próxima vereda. Fica com Deus.